και μνημοσύνην. Discurso literário, por Dominique Mangnot. A tradução é de Adail Sobral, editora Contexto, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. Diversas são as assinaturas e as possibilidades. Dê uma olhada. Mais uma vez, os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. E eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Tudo isso é de graça, não custa nada, não é mesmo? Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos, finalmente, uma boa escuta. E agradeço, é claro, à professora Luciana que me emprestou este livro. Muito obrigada. Prefácio. Tal como o contexto da obra literária que amplia e renova, este livro não é um manual voltado para resumir as realizações de uma disciplina estabelecida. O terreno que ele percorre se acha em Constituição. No refluxo do estruturalismo dos anos 60 a 70, desenvolveram-se múltiplas problemáticas que, em alguns casos, apesar de si mesmas, questionaram a própria concepção da literatura vigente desde o final do século XVIII. De início marginais, essas problemáticas estão hoje em primeiro plano. As teorias de enunciação linguística, as múltiplas correntes da pragmática e da análise do discurso, o desenvolvimento no campo literário de trabalhos que recorrem a Bakhtin, a retórica, a teoria da recepção, a intertextualidade, a sociocrítica, etc., impuseram progressivamente uma nova apreensão do fato literário, no qual o dito e o dizer, o texto e o contexto são indissociáveis. Muitos pesquisadores levaram na devida conta essa transformação, mas a maioria continua a raciocinar nos termos dos esquemas tradicionais, sem se dar conta de que a conjuntura que lhes conferia sentido desapareceu. Preservou-se com efeito até este momento a doxa, que tornou possível a distinção entre história literária e estilística, e, de modo mais amplo, entre as abordagens externa e interna do texto. Mais do que isso, muitas vezes ela foi reforçada nos anos 60, tendo-se levado ao paroxismo a concepção autotélica da literatura que se impusera com o romantismo, alcançando seu ponto culminante no final do século XIX. O que se acha prestes a ruir não é apenas o nosso olhar sobre a literatura, mas o próprio espaço a partir da qual a apreendemos. A metáfora ótica, nosso olhar, nossa visão da literatura, não é isenta de riscos, pois permite pensar que haveria um objeto estável, a literatura, cujas propriedades poderíamos melhor apreender se melhorássemos os nossos instrumentos de percepção. E isso deixa de lado o fato de que esse objeto, entre aspas, se transforma de acordo com os instrumentos. Objeto e sujeito se acham em permanente interação no âmbito de práticas e instituições que, a diversos títulos, se ocupam dos textos. A constituição de objetos e de procedimentos de análise varia de acordo com o estatuto dos agentes, bem como dos lugares que estes ocupam na produção e na circulação dos discursos. Esta secularização, esse aggiornamento, secularização, ao dar acesso a modalidades do discurso literário que não advém de concepção romântica do estilo, permite, em particular, tornar legível uma multiplicidade de textos dos mais diversos gêneros. Não podemos continuar a agir como se categorias,
como as de autor, originalidade, imitação, etc., fossem intemporais. Quando se diz que essa ou aquela obra literária não tem grande mérito porque contém clichês demais, porque é poesia oficial ou literatura de salão, porque lhes falta originalidade ou sinceridade, mostra-se apenas que a apreensão que delas se faz não usa os critérios adequados. Tanto neste livro como em O Contexto da Obra Literária, interessam-me, sobretudo, as condições de emergência das obras e, portanto, o polo da criação. Mas a análise do discurso está longe de reduzir-se a isso. Conhece-se, em particular, tudo o que é feito em torno das práticas de leitura e dos quadros sociais e históricos da recepção, das condições materiais de inscrição e de circulação dos enunciados, de discursos produzidos pelas diversas instituições que contribuem para avaliar e dotar de sentido a produção e o consumo das obras literárias, de modo particular os meios de comunicação e a escola. Mesmo que a isso limitássemos nossas ambições, a tarefa se mostra bastante delicada. Não só porque na maior parte do tempo não vamos além de abrir canteiros, mas também por haver certa contradição entre a linearidade da maneira de exposição que uma obra como esta impõe e a complexidade do sistema que se espera que ela apresente, sistema cujas diversas instâncias interagem, e dinamicamente, gênero de texto, intertextualidade, medium, modo de vida dos escritores, posicionamento estético, cena de enunciação, temática, etc. Vamos, por isso, ter de retomar certas questões de uma sessão para outra sob ângulos distintos. A própria noção de discurso literário é problemática. Ela parece pressupor que, por proximidade de gênero e diferença específica, haveria uma categoria correspondente a um subconjunto bem definido da produção literária de uma dada sociedade, o discurso literário. Ora, somente no século XIX ocorreu uma real autonomização da literatura, que se tornou um campo, assunto de grupos de artistas independentes e especializados que pretendem só reconhecer as regras por eles mesmos estabelecidas. Na realidade, como mostrou bem Bourdieu, esse campo é atravessado por um conflito permanente entre a produção restrita da vanguarda, que pretende não fazer nenhuma concessão, e uma produção submetida à lei econômica, dedicada a atender às expectativas de um público amplo. O uso de discurso literário mostra-se, pois, arriscado para abordar regimes de literatura que não o prevalecente há 2 séculos e cuja perenidade, por outro lado, não está garantida. Portanto, discurso literário soa ambíguo. De um lado, designa em nossa sociedade um verdadeiro tipo de discurso, vinculado a um estatuto pragmático relativamente bem caracterizado. De outro, é um rótulo que não designa uma unidade estável, mas permite agrupar um conjunto de fenômenos que são parte de épocas e sociedades muito diversas entre si. Seria talvez necessário introduzir aqui uma distinção entre o discurso literário, reservado ao regime da literatura moderna, e a discursividade literária, que acolhe as mais diversas configurações, admitindo assim uma irredutível dispersão de discursos literários. Não obstante, esses esforços de terapia terminológica podem não passar de letra morta, restringindo-se a deslocar o problema para o adjetivo literário. O mais simples é, sem dúvida, ter consciência desse duplo estatuto, que é, por outro lado, moeda corrente nas ciências humanas e sociais. Estaria em contradição com o nosso projeto fazer uma proposta que se pretendesse aplicável, sem alterações, a obras de todas as épocas e de todos os países. Claro que existem restrições vinculadas ao fato literário enquanto tal, e que assumem diferentes ênfases, a depender da configuração histórica. Por uma questão de eficácia, contudo, pareceu-nos desejável concentrar nossos esforços num período que tem a dupla vantagem de definir um conveniente recorte histórico. Tomaremos a maioria dos nossos exemplos da literatura ocidental, sobretudo francesa, entre os séculos XVI e XX, sem por isso deixar de fazer incursões fora desse corpus de referência. As condições de uma análise do discurso literário, para além da filologia. Algumas questões que hoje se formulam mediante problemáticas de análise do discurso foram um dia investidas a partir de pressupostos bem diferentes pela filologia. Embora esta se ache hoje moribunda, não se pode ocupar inocentemente um espaço que ainda é amplamente moldado por ela. Filologia. Definição ampla, definição estrita. Na cultura ocidental, é essencialmente com os gramáticos alexandrinos que se começa a refletir sobre a relação entre um texto literário e o contexto histórico no qual ele surgiu.
Como a erosão de formas linguísticas e as transformações da sociedade grega haviam, aos poucos, tornado opacos alguns textos antigos e prestigiosos, em particular as obras de Homero, a filologia tinha por objetivo restituí-los à consciência dos contemporâneos por meio da análise de manuscritos e da investigação histórica. Foi na Europa, na segunda metade do século XIX, numa conjuntura social e intelectual totalmente distinta, que o trabalho filológico se viu no firmamento do saber, desenvolvendo uma rica metodologia de crítica textual, para decifrar e comparar manuscritos, datá-los, determinar sua origem, acompanhar sua transmissão, detectar eventuais falsificações, etc. O filólogo, auxiliador do historiador, tratava o texto, antes de tudo, como um documento sobre o espírito e os costumes da sociedade, da qual se julgava ser a expressão. Retomando os termos de Foucault, tratava-se de, abre aspas, reconstituir a partir do que dizem esses documentos e, às vezes com meias palavras, o passado do qual emanavam, em que agora já há muito tempo se desfez. O documento era sempre tratado como a linguagem de uma voz agora reduzida ao silêncio, seu vestígio frágil, mas felizmente decifrável. Fecha aspas. O texto que constitui o ponto de partida era um conjunto de vestígios materiais aos quais falta com frequência uma data, um local de surgimento, a condição de membro de um gênero. Trata-se de um fragmento de romance? De uma narrativa histórica? Por que há contradições entre as diversas versões da obra? Qual era a sua forma primitiva? Qual é o seu autor? Quando e por que foi escrita? São perguntas que implicam um perpétuo vai e vem entre o texto e o seu contexto histórico. Uma tal abordagem era fundamentalmente atomista. Estudavam-se múltiplos detalhes do texto, um termo, uma fórmula de polidez, um erro de grafia, um traço psicológico de uma personagem, etc., que se relacionava ponto por ponto a seu suposto contexto. Se o conhecimento da sociedade obtido através de outros documentos ou das escavações arqueológicas permitia esclarecer inúmeros pontos opacos do texto, este, por sua vez, permitia também restituir realidades perdidas. Basta pensar nos ensinamentos sobre a civilização micênica que se julgava poder obter dos textos de Homero, ou na história do povo hebreu, que se pensava reconstituir graças ao estudo atento da Bíblia. Na verdade, a filologia do século XIX não parou de perseguir a sua própria definição, oscilando entre a definição estrita e uma definição ampla, conforme se privilegiasse o sentido metodológico, um conjunto de técnicas auxiliares da história que permite estudar os documentos verbais, ou um sentido bem mais ambicioso, que nela havia uma espécie de ciência da cultura. A filologia estrita revela-se extremamente técnica. Decifração de escrituras antigas, estudo de manuscritos, datação, crítica de autenticidade, classificação de variantes, etc. Essas práticas, que estão no cerne do empreendimento romântico de resgate das civilizações perdidas, foram aos poucos se estabilizando num conjunto de saberes e de métodos relativamente sólidos. A filologia ampla, em contrapartida, é uma disciplina que se poderia considerar imaginária. Promovida em sua versão idealista à ciência da cultura, Bildung, do espírito humano, também foi, mais modestamente, uma ciência das culturas nacionais, tendo íntimos vínculos com a etnografia. Aparelhada por uma hermenêutica, ela deveria ser capaz de restituir a um documento verbal legado pelo passado a civilização de que ele participara, e de restituir a essa civilização os documentos que eram a sua expressão. Esse duplo estatuto da filologia, estrita e ampla, tinha suas vantagens. Como a versão estrita elaborava técnicas eficientes, a filologia podia mostrar que não era apenas flatus vocis, palavras vazias, mas uma verdadeira disciplina. Por outro lado, ao inscrever essas técnicas numa perspectiva de apreensão global da cultura, ela lhes conferia a transcendência, o componente onírico, sem a qual as instituições do saber não podem mobilizar as energias nem perdurar. A concentração. A bem dizer, a filologia não tinha nenhuma razão para limitar seu estudo de vestígios verbais que exigiam um trabalho de tradução. Na realidade, ela se contentou em ser uma disciplina das antiguidades, que abandonava amplamente os textos posteriores à Idade Média. No domínio das produções verbais recentes ou contemporâneas, ela ficou sujeita com efeito a uma concorrência. Abre aspas. A tendência à autonomização das ciências modernas da cultura, a história, a etnologia, o direito, a geografia, as ciências sociais, etc., contrapunha-se à ambição globalizante dos filólogos. Fecha aspas. Werner. Houve, por fim, uma distribuição das tarefas. A filologia dedicou-se às civilizações perdidas e à literatura, às ciências humanas e sociais, aos textos recentes e sem valor estético.
Do mesmo modo, também em outro flanco, o da linguagem, a filologia foi enfraquecida pela autonomização crescente da linguística. A Sociedade da Linguística de Paris, Société de Linguistique de Paris, fundada em 1867, não excluía as preocupações filológicas, como mostram seus estatutos, que valorizavam a dimensão etnográfica da linguagem, mas se recusava a privilegiar os textos literários, que se transformaram no corpus de referência dos filólogos. Depois da Primeira Guerra Mundial, o divórcio entre a linguística e a filologia se consumou. Solapando com isso os fundamentos do empreendimento filológico, cada vez mais linguistas legitimaram a sua posição ao dissociar o estudo da cultura e o das línguas, pensados como sistemas arbitrários. A concentração da filologia nos textos literários foi favorecida pela vontade das ciências sociais e da linguística de eliminar preocupações estéticas, em geral associadas a um déficit de cientificidade. Ela foi também estimulada pela doxa romântica, que, opondo as palavras intransitivas da literatura às palavras transitivas dos intercâmbios verbais cotidianos, as palavras da tribo malarmeana, tendia a isolar as obras literárias do resto da produção verbal. Esse privilégio concedido por muitos filólogos à literatura justificava-se, além disso, pelo pressuposto romântico de que, abre aspas, é somente nas obras literárias de tendência ideal que o pensamento e os sentimentos de uma nação se exprimem. As obras científicas, desprovidas das qualidades antes mencionadas, ou seja, estéticas, podem ter um grande valor para a ciência em questão, mas não podem exercer nenhuma influência direta sobre o desenvolvimento universal do espírito de um povo ou da humanidade. Fecha aspas. Görting. Compreender o pensamento e os sentimentos de uma nação, o espírito de um povo, é justamente harmonizar-se com os esforços feitos em todo o decorrer do século XIX pelos políticos para construir a continuidade de uma história nacional, constituir patrimônios literários, antiguidades nacionais, testemunhas por excelência do espírito de um povo que se desenvolve na história. A predileção pelas obras literárias apoiou-se igualmente nas práticas das faculdades de letras, que lhe davam a preeminência para estudar as línguas antigas e a língua medieval, domínios nos quais se concentrava o essencial desse ensino universitário. Esses corpi eram abordados mobilizando-se ao mesmo tempo conhecimentos sobre o contexto e sobre a história da língua. Diante de um texto antigo, o essencial do trabalho do pesquisador-filólogo consistia, com efeito, em reduzi-lo à sua identidade primeira, em recuperar a versão mais original possível e em seguir suas transformações. Por sua vez, o professor procurava atenuar, até mesmo suprimir, mediante diversos procedimentos, a opacidade multiforme, linguística e histórica que barrava seu acesso ao leitor moderno. Diante de um texto recente, cuja compreensão parecia não ser uma perturbação e cujas circunstâncias de aparecimento eram facilmente acessíveis, uma filologia desse tipo tendia a permanecer muda. Essa distinção bastante grosseira entre texto antigo e texto moderno confirmava, de fato, de modo amplo, a distinção entre texto de autor e texto sem autor, entendendo por texto sem autor tanto os textos para os quais a noção de autor é problemática, como aqueles para os quais não se dispunha de informações sobre as circunstâncias da sua criação. No que diz respeito a isso, a querela sobre Homero, que permeou todo o século XIX, tem valor exemplar. Houve debates para saber se existia um indivíduo chamado Homero, que teria sido o autor da Ilíada e da Odisseia, ou se as obras que lhe foram atribuídas eram apenas um conjunto de poemas anônimos, o produto, de alguma maneira, espontâneo de uma cultura helênica. Desde quando a Ilíada e a Odisseia começaram a ser tidas como expressão do espírito da sociedade grega arcaica, compreende-se que alguns tenham buscado poupar uma instância autoral individualizada para ligar diretamente os textos ao povo. Uma tal elisão do autor só era possível para textos que não implicam um modo de criação literária comparável ao da Europa moderna. Se o autor é bem identificado, o filólogo deve mostrar que ele é representativo do seu tempo ou do seu grupo, que nele se reconciliam o individual e o coletivo. Os escritores, e mais geralmente os artistas, são tidos por esses indivíduos notáveis que teriam o poder de exprimir os pensamentos e os sentimentos dos seus contemporâneos. Clichê bem ilustrado pela seguinte conclusão de uma edição crítica de La Bruyère, abre aspas. Ao término de uma leitura atenta, o livro dos caracteres
parece estritamente ligado à sua época, que resume e exprime maravilhosamente. Neste final do reinado de Luís XIV, dá testemunho das irritações e inquietudes que atormentam os espíritos que refletem. Ele reflete melhor do que qualquer outro livro os sentimentos que animaram a França nestes desastrosos anos e abre-nos muitas perspectivas sobre o outro lado do grande século. Permite-nos, sobretudo, travar conhecimento, página após página, com a personalidade móvel e atraente de La Bruyère. Fecha aspas. Mas esse tipo de clichê desdenha o essencial. De que maneira um texto pode resumir, refletir uma época? Como um texto pode, ao mesmo tempo, exprimir seu autor e sua época? O que é ser o autor de um texto desse gênero? Etc. A análise filológica considera evidente que a literatura exprime uma dada sociedade, mas a urgência das pesquisas históricas parece dispensá-la de interrogar-se sobre o modo dessa expressão. A necessidade de estabelecer o texto, de reconstituir o mundo em que surgiu, relega a segundo plano a pergunta referente às próprias condições de possibilidade de um certo tipo de enunciação, ao enigmático aparecimento de uma obra num lugar e num momento dados. A constituição, no final do século XIX, da história literária, que prosperou sobretudo na Universidade Francesa, consagrou a concentração da filologia no espaço literário. A história literária é, na verdade, uma disciplina reservada às faculdades de letras, testemunhando a vontade de autonomia relativa dos estudos literários com relação às ciências sociais, apartada da análise textual, que foi deixada a cargo da estilística. Ela também se aparta das interpretações sutis de que foram encarregados os ensaístas. Aos criadores, estetas, críticos, ou seja, ao mundo fora da universidade, se entregou o que se vincula com o belo. Aos universitários, as obras apreendidas como produto de seu tempo. A história literária é assunto de professores eruditos, de pacientes especialistas. Ela faz uma cuidadosa escavação nas fontes documentais, classifica, estabelece fatos que inscreve em cadeias causais. Ao assumir cunho biográfico, ela o faz a fim de levar a compreensão da época por meio do escritor e do escritor por meio de sua época. A estilística orgânica. Na França, a história da filologia é a história de uma redução de amplitude. O vasto projeto de uma ciência de cultura, da cultura, sustentado pelo idealismo filosófico alemão no começo do século XIX, reduziu-se a uma disciplina voltada para textos antigos e medievais, ou, quando seu objeto são obras modernas, restrita a uma história literária apartada dos estudos linguísticos. No mundo germânico, em contrapartida, no qual o prestígio da universidade era bem maior, a filologia conservara uma ambição mais ampla, entretendo relações com a hermenêutica. Podemos evocar aqui o empreendimento estilístico de Leo Spitzer. As poucas linhas a seguir dão uma ideia deveras boa das suas reticências com respeito aos eruditos puros da história literária. Ele evoca nelas seus estudos na Viena do século XX. Abre aspas. Tudo se passava como se a análise do conteúdo não fosse nada além de um acessório do verdadeiro trabalho científico, que consistia em fixar as datas e os fatos históricos e em estabelecer a soma dos elementos autobiográficos e literários que os poetas supostamente haviam incorporado às suas obras. A peregrinação de Carlos Magno está ligada à 10ª Cruzada? Qual era o dialeto original? Haverá uma poesia épica anterior à época francesa? Molière incorporou as suas próprias desventuras conjugais à escola de mulheres? Nessa atitude positivista, quanto mais se levavam a sério os acontecimentos exteriores, tanto mais se ignorava a verdadeira questão. Por que foram escritas a peregrinação ou a escola de mulheres? Fecha aspas. Spitzer opõe a essa história literária uma proposta na qual a obra é apreendida como uma totalidade orgânica, em que todos os aspectos exprimem o espírito do autor, princípio espiritual que lhes confere unidade e necessidade. Trata-se de descobrir o étimo espiritual, o foco oculto que permite explicar as múltiplas facetas do texto, suas particularidades linguísticas, as personagens, a intriga, a composição, etc. Esse princípio unificador deve igualmente permitir integrar a obra numa totalidade mais abrangente.
O espírito do autor exprime o espírito de sua época. Spitzer resume o seu método da seguinte maneira, abre aspas, a partir dos detalhes linguísticos do mais ínfimo organismo artístico, para buscar o espírito e a natureza de um grande escritor, e, se possível, de sua época. Fecha aspas. Obra e sociedade são relacionadas, sem que se abandone a consciência do autor. Dessa perspectiva, o estilo não é tanto um conjunto de procedimentos, nos termos da linha da retórica, quanto a expressão de uma visão de mundo singular que dá acesso a uma mentalidade coletiva. Dessa perspectiva, o estilo não é tanto um conjunto de procedimentos, nos termos da linha da retórica, mas sim a expressão de uma visão de mundo singular que dá acesso a uma mentalidade coletiva. Cada obra constitui um universo fechado, incomensurável em relação ao outro, no qual se processa uma dupla reconciliação entre a consciência do autor e o mundo, mas também entre a extrema subjetividade do autor e a sua época, seu povo, sua civilização. A abordagem do tipo spitzeriano tem a vantagem de não atomizar a obra, de buscar compreender sua coesão, mas seus pressupostos levam a desprezar as modalidades sociais e históricas da comunicação literária. A relação crítica aparece aí, antes de tudo, como um encontro de duas consciências, o caminho rumo ao centro misterioso que confere à obra a unidade e vida. Essa estilística inscreve-se na continuidade da estética romântica, que, opondo-se às doutrinas da imitação da natureza defendidas pelos clássicos, concebe a obra de arte como uma totalidade fechada, autotélica, que concorre com a natureza. Mas esse empreendimento deixa de lado o fato de a literatura não ser somente um meio que a consciência tomaria emprestado para se exprimir, porém, igualmente, uma instituição que define regimes enunciativos e papéis específicos no âmbito de uma sociedade. É digno de nota que essa estilística tenha sido defendida na Alemanha por um universitário, Leo Spitzer, e na França por um esteta, que é também criador, isto é, Proust. Seu artigo, a propósito do estilo de Flaubert, não é um texto universitário, tendo sido publicado na revista NRF em resposta a um artigo de Albert Thibaudet sobre o estilo de Flaubert, publicado em 1919 na mesma revista. Na França, a universidade é dominada pelos historiadores da literatura que nutrem uma suspeita instintiva diante de entidades fechadas em si mesmas e nunca cessam de remeter os textos a um lugar e a um tempo. Em contrapartida, a concentração de Proust exclusivamente na consciência do criador, independentemente de toda a dimensão filológica, implica uma concepção de obra literária que é, sobretudo, a que sustentam os escritores e estetas. A ideologia espontânea dos criadores e amadores os leva, com efeito, a ver no processo criador um confronto solitário entre a consciência e a língua, a consciência e o mundo, bem como a minimizar a inscrição histórica das obras. No tocante a isso, é conhecida a posição defendida por Proust em Contre Sainte-Beuve, verdadeira máquina de guerra contra a história literária. Apesar das evidentes diferenças de qualidade, vemos o que, mesmo assim, liga a abordagem de um Spitzer à ilustrada acima pelo editor de Caractères de La Bruyère. Trata-se, nos dois casos, de mostrar que a obra exprime a um só tempo a sua época e a personalidade do autor. Mas a história literária pretende chegar a isso sem passar pelo estudo do texto. Ela dirige seus esforços para o estudo erudito dos contextos de criação, ao passo que a hermenêutica filológica spitzeriana parte do texto para alcançar a visão de mundo do autor e, se possível, ao espírito da época de que essa visão participa. Essas diferentes acentuações da filologia recobrem em muitos aspectos a distinção já evocada entre textos antigos, para os quais se privilegia a investigação filológica, e textos modernos, cujo contexto histórico e cujo autor são diretamente acessíveis, e para os quais se privilegia o comentário empático. Nesse último caso, a crítica orgânica se impõe tanto mais naturalmente porque corresponde à representação que os próprios escritores, a partir do romantismo, têm da literatura. Contudo, em ambos os casos, é inevitável destacar a ausência de uma teoria do texto. A abordagem marxista.
De certo modo, a abordagem marxista marcada pelo hegelianismo prolongou os pressupostos filológicos, mas mediante um vocabulário distinto. As obras devem ser lidas como um reflexo ideológico e, portanto, deformado de uma instância exterior a eles que os determina, em última análise, a luta de classes. Na França, o mais consequente esforço de pensar a relação entre as obras e aquilo que elas refletem dessa maneira é o de Lucien Goldman. Seu livro O Deus Oculto, com subtítulo Estudo sobre a visão trágica nos pensamentos de Pascal e no teatro de Racine, foi publicado pouco antes da vaga do estruturalismo literário. Abre aspas. Toda grande obra literária ou artística é a expressão de uma visão de mundo. Esta última é um fenômeno da consciência coletiva que atinge máximo de clareza conceitual ou sensível na consciência do pensador ou do poeta. Estes, por sua vez, a exprimem na obra estudada pelo historiador, que se serve do instrumento conceitual que é a visão de mundo. Fecha aspas. Essa tese se aproxima dos pressupostos filológicos. Goldman reconhece, por outro lado, que não se trata de uma inovação, mas que o marxismo oferece, abre aspas, mediante a integração do pensamento dos indivíduos ao conjunto da vida social e principalmente mediante a análise da função histórica das classes sociais, o fundamento positivo e científico ao conceito de visão de mundo, fecha aspas. E a consciência coletiva que permite articular a singularidade do Criador com a totalidade social de que ele participa. Para Goldman, é somente através das obras importantes da literatura ou da filosofia que essa visão de mundo alcançaria sua coerência máxima. Em O Deus Oculto, a classe social é tratada como um sujeito coletivo que é o suporte de uma visão de mundo. Cada classe tem sua visão de mundo, assim como cada escritor tem a sua, incomensurável em relação às outras, expressão de suas próprias aspirações. No âmbito de tal problemática, não nos detemos nas condições institucionais da comunicação literária, voltando-se a atenção para os problemas políticos e econômicos concentrados pelas classes sociais, problemas considerados a fonte das grandes obras. Anos depois, quando o estruturalismo vai dominar a cena intelectual, no livro Sociologia do Romance, Goldman reformula sua proposta em termos de estruturalismo genético. Abre aspas. O caráter coletivo da criação literária provém do fato de que as estruturas do universo da obra são homólogas às estruturas mentais de certos grupos sociais, ou se acham em relação inteligível com elas, enquanto no plano dos conteúdos, isto é, da criação de universos imaginários regidos por essas estruturas, o escritor tem total liberdade. O grande escritor é precisamente o indivíduo excepcional que consegue criar um certo domínio, o da obra literária, ou pictoral, conceitual, musical, etc., um universo imaginário, coerente ou quase rigorosamente coerente, cuja estrutura corresponde àquela para a qual tende o grupo como um todo. Fecha aspas. Buscando um compromisso entre a teoria tradicional da obra como expressão de uma consciência coletiva e as novas abordagens formalistas, que se restringiam às estruturas textuais, Goldman é levado a procurar uma só e mesma estrutura para as duas ordens de realidade, a literária e a econômica. Mas para fazê-lo, é obrigado a estabelecer uma distinção entre as estruturas da obra, que resultariam da necessidade de conferir uma coerência máxima à consciência do grupo, e os conteúdos, que estariam entregues à liberdade do escritor. Essa retomada da antiga oposição escolar entre fundo e forma o impede, de fato, de apreender em sua complexidade a inscrição histórica das obras. Sua dificuldade é compreensível. Uma estrutura comum ao texto e à sociedade terá necessariamente um conteúdo bem pobre, pois os dois elementos, assim vinculados, têm naturezas sobremodo distintas. Por exemplo, uma economia de cartéis e de monopólios e o desaparecimento da personagem individual no romance. Podem-se filtrar bem poucas coisas de um texto literário com uma rede de malhas tão frouxas. A pesquisa marxista teve, portanto, de explorar outras vias. Tal como a análise do discurso que surgiu na França na mesma época, ela se divide entre uma corrente marcada pela psicanálise, que privilegia a inconsistência das obras, e outra que destaca a dimensão institucional da produção literária. Pode-se ilustrar essa primeira corrente por meio do livro de Pierre Macherey para uma teoria da produção literária, de 66, que questiona a relação entre obra e visão de mundo.
Em vez de exprimir uma totalidade, a obra é um lugar em que se manifestam contradições ideológicas. Desse modo, em Camponeses, de Balzac, haveria contradição entre a ideologia que se julga que o texto defende e a força crítica desse texto com relação a essa mesma ideologia. Em 1974, um artigo escrito em parceria com Etienne Balibar, Macherey precisava, abre aspas, o que se tem de procurar nos textos não são os signos de sua coesão, mas os índices das contradições materiais, determinadas historicamente, que os produzem. Fecha aspas. A outra corrente acentua a dimensão institucional. Nos anos 70, René Balibar, em Os Franceses Fictícios, orienta a perspectiva althusserriana, no sentido de uma articulação entre aparelho escolar e língua literária. Para ela, o surgimento e o desenvolvimento do francês literário são inseparáveis desse aparelho ideológico de Estado, que é a instituição escolar. Abre aspas. O Estatuto Nacional Escolar da Literatura Francesa explica, em última análise, os efeitos de valor específicos das ficções consagradas sob a rubrica de literário pelas classes sociais dominantes no regime. Não se pode abstrair a história das produções literárias da história da instauração do francês da escola primária. Todos os efeitos de temas, intrigas, personagens, símbolos, abstrações idealizadas e, principalmente, os efeitos do francês produzido pela prática literária foram realizados, e o são ainda hoje, com relação ao estado histórico do francês institucional primário e com relação ao estado histórico do francês nacional, e, portanto, com relação aos conflitos sociais inerentes ao ensino do francês da escola primária numa dada conjuntura histórica. As progressivas transformações do francês de escola primária suscitaram franceses fictícios que, na forma de estilos literários, sustentaram certas posições de classe na luta ideológica no terreno do francês. Fecha aspas. A proposta de Balibar assinala uma inflexão interessante com respeito à sociologia marxista tradicional. Entre obras e luta de classes, ela se esforça por definir articulações mediante a introdução do aparelho escolar, o que permite combinar língua e literatura. Isso abre o caminho para um conjunto de trabalhos sobre a instituição literária, trabalhos que vão progressivamente amalgamar-se com outra problemática, a da sociologia do campo literário de Bourdieu. É necessário abordar antes disso a nova crítica, que se legitima precisamente pela rejeição da história literária, mas contra a qual uma proposta de análise do discurso tem igualmente de definir-se. Estruturalismo e nova crítica. O que recebe o nome de nova crítica é uma aliança entre abordagens que divergem sob muitos aspectos entre si, mas que tinham todas um inimigo comum, a história literária, que se manteve distante das ciências humanas apesar de algumas vagas tentativas de aproximação, particularmente a de G. Lanson, interessado pela sociologia então nascente. A história literária constituía uma ferramenta tão potente que a união dos defensores da nova crítica realizou-se sem dificuldades. Bastava promover uma abordagem interna das obras e recusar as propostas fragmentárias para ser tido por estruturalista. Mas no âmbito da nova crítica era grande a diversidade. A dialética da consciência de Serge Dubrovsky, os estudos fenomenológicos de Georges Poulet, as análises temáticas de Jean-Pierre Richard ou de Jean Starobinsky, a busca das formas de Jean Rousseau eram aliadas da psicocrítica de Charles Murron, do estruturalismo genético marxista de Lucien Goldman, da análise estrutural da narrativa e das elaborações filosóficas da escritura que se desenvolviam em torno da revista Tel Quel. Mas essas contradições não se mostravam à luz do dia, pois as relações entre as diversas correntes eram complexas. O recurso a uma causalidade em termos de inconsciente era comum a abordagens marxistas e psicanalíticas. A reivindicação de uma análise imanente opunha o estruturalismo às outras correntes. O estruturalismo e o marxismo se opunham às críticas temáticas, existencialistas e psicanalíticas centradas na consciência do criador. A própria corrente marxista era sobremodo dividida, como mostram a sociocrítica goldmaniana ou trabalhos dos Althusserrianos. É testemunha dessa ambiguidade o sujeito que então obteve o Contra Sainte-Beuve de Proust.
Se essa obra, que no entanto se inscreve na continuidade do idealismo do começo do século XIX, é percebida como inovadora, o motivo é precisamente que ela ataca o coração do aparelho da história literária, o homem, a obra e o meio, e anuncia a crítica temática, que chegou ao auge nos anos 60 e que se distinguia da estilística gramatical, então dominante no aparelho escolar francês. O que se aplica à Contra Sainte-Beuve também se aplica à estilística de Leo Spitzer, cuja elaboração teórica data da década de 20, mas que, introduzida pela nova crítica, torna-se acessível em francês em 70, quando se publica a coletânea de estudos de estilo com uma introdução de Jean Starobinsky, um dos mestres da crítica temática. Como foi dito na França, a partir do século XIX, o ponto de vista dos estetas e criadores, defensores da autonomia das obras, divergia da dos filólogos universitários preocupados com documentos. A nova crítica permitiu reconciliar esses dois mundos. Barthes é um exemplo perfeito disso. Ele que conseguiu unir a autoridade acadêmica com a autoridade conferida pelo sucesso junto ao público cultivado. Estilo e crítica temática. A crítica temática constituiu incontestavelmente a mais forte corrente da nova crítica. Sintoma dessa preponderância, a obra de Serge Dubrovsky, Porque a Nova Crítica, datada de 66, situa a noção de tema no centro da estruturação erudita de estruturas literárias, abre aspas. O tema, noção-chave da crítica moderna, não é senão a coloração efetiva de toda a experiência humana, no nível em que ela põe em jogo as relações fundamentais da existência, ou seja, o modo particular de cada homem viver sua relação com o mundo, com os outros e com Deus. O tema é a escolha de ser que ocupa o centro de toda a visão de mundo. Sua afirmação e seu desenvolvimento constituem, ao mesmo tempo, o suporte e a base de toda a obra literária, ou, se preferir, sua arquitetônica. Fecha aspas. É ainda mais revelador o livro Os Caminhos Atuais da Crítica, que retoma as comunicações do colóquio de Cerise, evento norteador na história da nova crítica, em 66. Os trabalhos do colóquio são dirigidos por Poulet, cuja comunicação introdutória afirma a necessidade de uma crítica de identificação. Nas 28 comunicações publicadas nos anais, apenas 2, a de Gerard Genette e de Jean Ricardot, falam em nome da crítica dita então formalista, por referência aos formalistas russos. Na verdade, só Ricardot faz soar deliberadamente uma nota dissonante nesse concerto de adesão à crítica temática. Ele denuncia nela a força centrífuga que, em nome de uma estética para a qual a literatura teria por obrigação exprimir o antecedente, desvia a literatura para o fora do texto. Genette mostra-se mais conceitual. Ainda que suas preocupações o afastem manifestamente das abordagens em termos de estilo, ele defende uma crítica que declara a chamar indiferentemente de formalista ou temática. Abre aspas. O fato do estilo serve aqui, bem evidentemente, para recorrer ao vocabulário proustiano, tanto da ordem da técnica como da ordem da visão. Não é nem puro sentimento, que se exprimiria da melhor maneira possível, nem um simples modo de dizer, que nada exprimiria. É precisamente uma forma, uma maneira que a linguagem tem de dividir e ordenar tanto as palavras como as coisas. Fecha aspas. Essa supremacia da crítica temática nada tem de surpreendente, porque esse tipo de abordagem é coextensivo à concepção romântica do estilo, uma vez que está implicada em toda a análise de uma obra como visão de mundo. Mas esse empreendimento que deporta o texto para as profundezas da consciência criadora tem um custo bem elevado, além de se apoiar numa concepção de subjetividade que ignora tanto a instituição literária como a enunciação. Sua pertinência se restringe, de fato, a um conjunto limitado de escritores, essencialmente os do século XIX e XX, que partilham os mesmos pressupostos do analista. Mal se consegue imaginar qual seria sua produtividade para estudar a Ilíada, um fabulário medieval ou o teatro de Lope de Vega. A preeminência atribuída à abordagem temática nada tem com efeito de incompatível com a consideração da diversidade das inscrições genéricas, históricas e geográficas da literatura. Em entrevista concedida em 1963 até o Quell, Barthes mostrou-se consciente da dificuldade, porém mal a evocou, e a ela se furtou mediante uma fuga para a frente. Abre aspas. Trabalhando com a obra de Racine, eu tive de início a ideia de uma psicanálise substancial, já indicada por Starobinski. Mas essa crítica, ao menos como eu a via, deparava com demasiadas resistências. Contudo, essa resistência não vencida não é insignificante,
Porque, se é difícil psicanalizar Racine em termos de substâncias, é que a maioria das imagens racinianas pertence a uma espécie de folclore da época, ou, se preferir, a um código geral que foi a língua retórica de toda uma sociedade, não sendo o imaginário raciniano mais do que uma palavra vinda dessa língua. O caráter coletivo desse imaginário, de modo algum, subtrai a uma psicanálise substancial, impondo apenas a ampliação considerável da pesquisa e a tentativa de uma psicanálise de época, em vez de uma psicanálise de autor. Fecha aspas. Barthes entende por psicanálise substancial o tipo de crítica temática que aplicou com talento a Michelet. Descobrindo que o texto de Racine é refratário a essa abordagem, ele não se pergunta se esta é adequada, mas sugere simplesmente estendê-la à produção de toda a época. Trata-se de tarefa que suspeita-se não pôde acontecer. Como, na verdade, analisar os dispositivos retóricos do século XVII em termos de substância? Para atenuar a contradição entre a exiguidade do corpus acessível pelas abordagens temáticas e a ambição de dar conta de toda a literatura, recorre-se a um historicismo difuso. Admitia-se mais ou menos claramente que Flaubert era antes escritor do que autor de um fabulário ou de uma comédia do século de ouro espanhol. Trata-se de um pressuposto que, no final do século XIX, as problemáticas de Teuquel sobre o advento de uma literatura do texto, da pura escritura, viriam oportunamente sustentar. A posição estruturalista. Com o estruturalismo, estava-se nas antípodas dos empreendimentos precedentes, dado que se tratava de, em nome de um postulado da imanência, recusar a sujeição do texto à consciência. Mas como o conflito com a história literária ocupava a boca de cena, no campo da nova crítica não havia nenhum ímpeto de destacar os pontos de dissensão. Longe de consumar a ruptura com a estética romântica, o estruturalismo literário, apesar da reivindicação teatral de um processo sem sujeito, teria a tendência de se apoiar noutro aspecto da estética romântica, a afirmação do autotelismo da obra de arte, relegando por isso ao segundo plano a inscrição das obras literárias nos processos enunciativos e nas práticas discursivas de uma sociedade. Nesse aspecto, o estruturalismo prolongou seu inspirador maior, o formalismo russo, como destacará seu introdutor na França, T. Todorov, abre aspas. O quadro da doutrina formalista da linguagem poética é a estética kantiana e deve-se acrescentar sua elaboração ulterior na época do romantismo alemão. A ideia do autotelismo como definição do belo e da arte vem diretamente dos escritos estéticos de Carl Philipp Moritz e de Kant. A própria solidariedade entre autotelismo e sistematicidade ampliada vê-se aí abertamente articulada. Fecha aspas. Os formalistas esforçaram-se em vão por dizer que estavam, abre aspas, em total ruptura com sua época. Na realidade, contudo, suas ideias não são mais do que uma visão radical da doutrina estética que não dominava o pensamento europeu há mais de 100 anos, doutrina elaborada no âmbito da filosofia idealista alemã e, de modo mais específico, pelos românticos de Iena. Fecha aspas. O que não significa que se possa reduzir o formalismo a essa filiação. Para Todorov, esse movimento é, na verdade, abre aspas, um encontro da tradição aristotélica com a ideologia romântica, fecha aspas. Entretanto, como são sobretudo as formulações românticas que foram apresentadas, entende-se que a compatibilidade entre formalismo e abordagens temáticas tenha sido relativamente fácil nos anos 60 a 70. É-se assim levado a tomar alguma distância com relação à doxa, que vê na nova crítica a virada maiúscula nos estudos literários. É preciso dizer que nesses anos de 60 havia a convicção quase generalizada de que se estava prestes a viver uma grande reviravolta. Não se podia conceber um saber verdadeiro que não realizasse sua ruptura epistemológica, apartando-se da ideologia em que se estava preso. A ruptura fundadora e a sua encenação eram, na época, indissociáveis. Não há dúvida de que a ruptura dos anos 60 foi espetacular, se consideram as práticas antes prevalecentes nas faculdades de letras, em que, ao lado da história literária, do latim e do grego, o francês antigo e a gramática histórica ficam com a parte do leão. Em alguns anos, a reviravolta foi imensa, tanto mais por ter se acompanhado dos eventos de maio de 68 e da transformação das instituições universitárias. Pode-se, contudo, duvidar de que uma mudança dessa natureza, mesmo acompanhada de amplas transformações institucionais, tenha podido, em tão pouco tempo, modificar profundamente o aparato intelectual da massa de pesquisadores, professores e estudantes. A impressão de novidade veio, em larga medida, do fato de que se passou a tratar de problemáticas até então marginais.
mas que, do ponto de vista da história das ideias, nada tinham de inovadoras. O estruturalismo literário, cujo projeto implicava inegavelmente uma forte ruptura com as propostas anteriores, era na verdade bem minoritário diante das abordagens críticas do tipo temático, no sentido amplo, ou das abordagens de inspiração psicocrítica ou sociológica, que retiraram o essencial da sua inspiração da estética romântica do século XIX. Esse amplo domínio de empreendimentos herdados do século anterior explica, sem dúvida, em larga medida, a facilidade com que se impuseram. É verdade que abalaram as rotinas das faculdades de letras francesas, mas há muito tempo vinham sendo acolhidas pela cultura dominante. Num texto de 63, As Duas Críticas, Barthes observava justamente que, no fundo, a universidade estava pronta para aceitar as abordagens da nova crítica, que postulam que a obra se explica por determinações exteriores. Com efeito, abre aspas, a crítica psicanalítica ainda é uma psicologia. Ela postula um outrora da obra, que é a infância do escritor, um segredo do autor, uma matéria a decifrar que continua a ser em larga medida a alma humana, ainda que ao preço de um novo vocabulário. Vale mais uma psicopatologia do escritor do que nenhuma psicologia. O que é recusado é a análise imanente. Tudo é aceitável desde que a obra possa ser relacionada com alguma outra coisa, ou seja, uma coisa que não a literatura. A história, mesmo que se torne marxista. A psicologia, mesmo que se torne psicanalítica. Fecha aspas. Curiosamente, Barthes situa os estudos temáticos no campo das análises estruturais entre as abordagens imanentes. O que é rejeitado pela universidade é, portanto, grosso modo, a crítica fenomenológica, que explicita a obra em vez de explicá-la. A crítica temática, que reconstitui as metáforas interiores da obra, e a crítica estrutural, que toma a obra por um sistema de funções. O brevet de imanência atribuído às críticas temáticas cimenta o equívoco que permite às correntes dominantes da nova crítica prolongar a estética romântica, ao mesmo tempo em que denuncia uma história literária que pode, na verdade, aceitar bem uma abordagem do tipo temático. Não se contesta o espaço mesmo que tornou possível a história literária. A oposição imemorial entre texto e contexto, um interior e um exterior. É precisamente esse grande obstáculo epistemológico que vai ser depois objeto do ataque de abordagens inspiradas pelas teorias da enunciação linguística, pelos conceitos da pragmática e da análise do discurso. Nova crítica e linguística. As relações que a nova crítica mantinha na época com a linguística também foram postas sob o signo do equívoco. Até os anos 60, elas nada tinham de problemáticas. Para os trabalhos filológicos de estabelecimento do texto, recorriam-se aos conhecimentos acumulados pela gramática histórica, a qual os textos literários também serviam de corpus. Em contrapartida, quando queria analisar os efeitos produzidos por alguma figura, um anacoluto, uma inversão, uma antonomásia, uma metáfora, o estudioso do estilo se contentava em recorrer à terminologia das gramáticas descritivas elementares, que serviam de alguma maneira como caixa de ferramentas. A estilística orgânica de Spitzer, e da obra como expressão de uma visão do mundo, não era nem um pouco mais exigente. A metalinguagem gramatical servia nela essencialmente para rotular os fenômenos. Quando Spitzer estuda uma página de Bossuet, os recursos da linguística que ele mobiliza revelam uma bagagem mínima. Abre aspas. O desaparecimento dos pronomes demonstrativos em favor dos indefinidos, a disposição de longos incidentes, as metáforas, a sucessão dos verbos, a repetição de imperativos imperiosos, as interjeições, as frases curtas, fecha aspas, etc. Sua atenção de modo algum incide sobre os conceitos linguísticos e o seu valor heurístico. Trata-se de categorias descritivas cujo uso parece evidente por si mesmo, e a que se recorre para analisar fenômenos que, de modo algum, vão além do âmbito da frase. Para as unidades mais amplas, ele mobiliza a nomenclatura retórica, período, exórdio, prosopopeia, etc. O estruturalismo literário iria reverter esse estado de coisas, pois pretendia apoiar-se na linguística a fim de elaborar uma verdadeira ciência do texto literário. Ainda que seus adversários tenham denunciado os malefícios desse imperialismo linguístico, nos estudos de textos literários que se diziam filiados à linguística estrutural, nem se falava de grupos nominais, determinação, aspecto, tematização e sequer de dialeto, variação, entonação, etc. Manipulavam-se, sobretudo, noções como paradigma, sintagma, conotação, significante, actante, etc. O imperialismo linguístico era, na verdade, imperialismo semiológico.
Como o projeto semiológico, tal como então formulado, incitava a usar noções comuns à diversidade dos universos semióticos, não se tinha estímulo para acentuar a especificidade das línguas naturais. Por outro lado, o interesse excessivo por fatos especificamente linguísticos corria o risco de dificultar a correspondência entre a obra e a sociedade, ainda mais que na França, o estruturalismo literário desenvolveu-se num contexto intelectual dominado pelo marxismo. Havia também o esforço de desenvolver análises de texto compatíveis com destaque de homologias, de isomorfismos, sobremodo vagos, com fenômenos sociais. Pensamos aqui na problemática de Goldman. O que melhor se desenvolveu então no âmbito do programa estruturalista foram a narratologia, a poética, no sentido estrito de uma teoria da poesia, e o estudo do vocabulário. A narratologia, apesar de alguns empréstimos superficiais à terminologia linguística, proposição narrativa, modo, desenvolveu-se de uma maneira que não lhe deve grande coisa. A poética, por sua vez, essencialmente na versão jacobsoniana, prolongou o programa dos formalismos russos do começo do século sem dever muito ao estudo das línguas naturais. A célebre função poética de Jacobson não implica uma modelização restritiva das propriedades linguísticas, que estão subordinadas às redes de equivalências instituídas pelos patronos da poesia. O notável desenvolvimento desse domínio de pesquisas ligava-se amplamente ao fato de as propriedades dos textos sujeitos a essa função poética serem, na verdade, imediatamente estruturais. O metro, a rima, as rimas, as estrofes, dependem de um princípio estrutural, permitindo estabelecer equivalências. Há, assim, uma notável convergência entre os enunciados poéticos e a epistemologia estruturalista, fundada nas oposições paradigmáticas. Basta considerar um romance ou uma peça teatral para compreender por que, nesse domínio, os progressos decorrentes da linguística estrutural foram tão parcos. Nesse tipo de enunciados, não há organização estrutural superficial que permita ir ao cerne do funcionamento textual. O único domínio propriamente linguístico que se desenvolveu foram os estudos do vocabulário das obras literárias, seja a estatística lexical ou, de maneira mais ampla, as análises inspiradas na lexicologia estrutural, estudos distribucionais, campos semânticos, decomposições sêmicas. A linguística estrutural, na condição de linguística do signo, favorecia esse tipo de pesquisa, que prolongava, embora com mais rigor, antigos gestos filológicos. Essa predileção pelo vocabulário se explica igualmente pela facilidade com que se pensava poder extrair interpretações. Uma abordagem lexicológica manipula unidades que se podem crer estar em relação relativamente direta com fenômenos extralinguísticos, seja a visão de mundo do autor ou o contexto sociohistórico. Além disso, e este não é o menor paradoxo da questão, o estruturalismo que submergiu então os estudos literários apoiava-se numa linguística estrutural já pertencente ao passado. A linguística gerativa já se achava bem implantada. O livro fundador de Noam Chomsky, Estruturas Sintáticas, data de 57. Sua teoria dita padrão, a que vem de aspectos da teoria da sintaxe, é conhecida desde 65. Os artigos de Benveniste sobre a enunciação foram publicados em 58 e os de Jacobson sobre os deíticos em 57. Esse artigo já estava disponível em francês desde 63, nos ensaios de linguística geral. O livro de Austin sobre os atos de fala, como fazer coisas com palavras, foi publicado em 62. Mediante essas correntes enunciativas e pragmáticas, impôs-se progressivamente outra forma de abordar a comunicação verbal e não verbal, expressa nas seguintes ideias-forças: o discurso como atividade, a primazia da interação, a reflexividade da enunciação, a inscrição dos enunciados em gêneros do discurso, uma concepção instrucional do sentido, a inseparabilidade entre texto e contexto, etc. As ciências da linguagem seguiam, assim, uma orientação que as afastava das bases da abordagem estruturalista do texto literário, de um lado, ao voltar a ter por centro fenômenos propriamente gramaticais, e de outro, ao questionar uma interpretação redutora da oposição entre linguístico e extralinguístico. Esse duplo movimento tornou aos poucos impossível a busca de homologias entre sociedades e textos literários. Ao dissociar de modo rigoroso história literária de estilística, contexto de texto, o estruturalismo, não obstante, criara as condições de uma renovação. Ao contrário da maioria das abordagens anteriores dos textos literários, ele se perguntava sobre a natureza e a forma de organização dos textos.
É verdade que ele levou ao paroxismo o dogma romântico do fechamento da obra orgânica, mas conseguiu romper o vínculo de dependência unilateral entre o sujeito criador e a obra. Ao considerar o texto um artefato produzido por regras semióticas, tornou problemático o que antes parecia evidente. A partir de então, não mais se pôde refletir sobre a relação entre a obra e o mundo que a torna possível, sem refletir sobre a textualidade. Constatamos, no entanto, uma clara defasagem entre o momento em que, no plano teórico, se reuniram as condições para uma abordagem distinta do fato literário, a década de 70, e o momento em que se começou efetivamente a refletir em termos de análise do discurso literário, qual seja os anos 90.